Enquanto esteve na cruz, Jesus proferiu 7 frases e esse é o tema dessa parola que tá incrível. Se ajeita na cadeira e vambora! Que hoje é dia de parola. Os Paroleiros, um jeito simples e divertido de conversar sobre verdades bíblicas. Vambora, que hoje é dia de parola. Eita, nós, pessoal, estamos de volta mais uma vez para mais uma roda de parola inédita, parola de número 120, a 9ª, dentro do tema Jesus. Meninos, nós estamos fazendo uma série de parolas que vai ficar marcada neste canal. Nunca antes na história desse canal fizemos uma série com 9 parolas seguidas dentro do mesmo tema. Tá incrível. Se você caiu hoje de paraquedas aqui nesse canal, eu quero convidar você a assistir as parolas anteriores, porque realmente a gente está vindo num crescendo, uma coisa muito bacana, muito especial. E hoje nós vamos tratar de um tema bem curto dentro dos evangelhos, vamos dizer assim, mas um momento extremamente crítico, né, da história de Jesus, que foi o momento da crucificação. E aqui, ao longo dos evangelhos, nós vamos encontrar 7 frases que Jesus disse durante esse tempo. Então, vamos parolar. Hoje, Paulinho, nosso oráculo está na área externa hoje, está no alpendre da sua residência pastoral ao lado. Fiquei sabendo rumores aqui, Paulinho, que do teu lado aí tem uma churrasqueira com picanha, é isso? Com picanha. Picanha é o nome do espeto, né? Eu dei esse nome para ele. O nome do cachorrinho chama picanha? Ele vai mudar de nome ano que vem. Mas o espeto, ele se sente picanha, é um transpicanha o meu espeto. E aí, Will, como é que tá São Paulo aí, querido? Vou te dizer que São Paulo continua lindo. Lindo, muito lindo. E os carioca pira. Os carioca pira. Ah, meninos, vamos lá então. Nós temos aqui então, são 7 afirmações para a gente começar a conversar. E essas afirmações, até para quem está nos acompanhando aí, vai falar assim, Arthur, onde é que eu vou encontrar essas frases, em qual evangelho está? Então eu quero já adiantar para você que essas 7 afirmações não estão todas no mesmo evangelho. Algumas são citadas em Mateus, outras são citadas em Lucas, outras são citadas apenas em João, né? Então, em parolas anteriores, nós já falamos a respeito da diferença entre os evangelhos, né? Para qual o objetivo de cada evangelho, para quem foi escrito, quando foi escrito, enfim. Então, a gente entende que a partir da perspectiva do autor, existia um foco, né? Existia um objetivo para escrever esse evangelho, por isso que algumas frases passam desapercebidos, vamos dizer assim, por alguns evangelhos, e outros cita, um sim, um não, mas eu acho que a gente pode começar com essas afirmações, meninos. Eu quero começar aqui, então, com a primeira afirmação de Jesus, que ela é falada para um dos ladrões na cruz, né? Então, um dos ladrões, ele vira para Jesus e fala assim, lembra-te de mim quando entrares no paraíso. Então, Jesus fala assim, em verdade vos digo que ainda hoje estarás comigo lá. Então, vamos lá. Então, Jesus inaugura o seu momento aqui na cruz, ele falando, então, para Dimas, né? Um dos ladrões na cruz. E esse texto, ele é muito utilizado quando a gente vai falar, por exemplo, da questão salvífica do batismo, né? Eu lembro que esse é um dos textos base para a gente falar sobre isso. Falar assim, e o ladrão na cruz que não foi batizado, foi salvo ou não? Né? Então, a partir desse texto aqui, a gente entende que a salvação ela não vem por intermédio do batismo, mas sim por um gesto de arrependimento, ainda que na última hora, ainda que no último momento. Então, ainda que uma pessoa ela tenha vivido uma vida de pecado, uma vida no erro, vamos assim, no engano, né? Ainda há esperança para que mesmo assim no último suspiro
ele possa ter um encontro verdadeiro com Cristo, né? Porque aqui o texto vai falar que ele se arrepende e ele reconhece. Ó, esse homem está aqui do meu lado, mas não fez nada. Ele não havia pecado nele para que ele tivesse. Ele vai falar para o outro ladrão, olha, eu e você erramos, eu e você pecamos, é justo que nós estejamos aqui. Mas esse homem não, nada ele fez para isso. Então Jesus afirma, né, olha, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Isso tem uma ligação direta, acho que pode tirar uma dúvida para muitos que nos acompanham, né? Na carta de 2 Tessalonicenses, se eu não estou enganado, e vai falar que aqueles que morrem são aqueles que dormem. Né? Então, quando Jesus fala assim, ainda hoje estarás comigo no paraíso, significa assim, olha, a hora que você voltar à sua consciência, isso no dia, né, da minha volta, aí então você vai encontrar. Então, para ele, vai ser como um dia para o outro. Mas, na verdade, muito tempo que já vai ter se passado, né, meninos? Você que está nos ouvindo, nos assistindo, vocês gostaram de ouvir o Arthur falando? Nós vamos mudar daqui para frente. Coisas estão mudando entre nós aqui. Eu gosto de fazer uma ilustração sobre isso que você falou do ladrão na cruz, que sempre eu faço a pergunta assim, gente, para você ser salvo, você precisa ser batizado nas águas? Todo mundo fala, sim, claro, porque lá em Marcos, capítulo 16, vai dizer, tal. Aí eu falo assim, bom, então o ladrão na cruz, na verdade, foi uma pegadinha do Serginho Malandro. Porque naquele momento Jesus falou, pegadinha! Né? Porque, na verdade, Paulo ele vai dizer lá aos Romanos, né? E também vai repetir essa mesma expressão, se eu não me engano, em Efésios, falando a respeito de um só batismo. E aí nós estamos falando do batismo em Cristo, né? É interessante isso, porque você falou algo que eu estou devorando o livro do Luciano Subirá, Graça Transformadora, e ele fala muito disso, né? Ele se posiciona dizendo a respeito do posicionamento de graça, do posicionamento como nós devemos entender o arrependimento, que a base de tudo é o arrependimento verdadeiro, né? O arrependimento ele é o precursor. Você acabou falando a respeito de duas doutrinas básicas, né? Como diz lá em Hebreus, a respeito da ressurreição de mortos, e você também falou a respeito do juízo eterno. Aí, quando você falou a respeito de que, quando Jesus vira para esse ladrão, né? E ali é interessante porque você consegue ver um contraponto interessante. Você vê um ladrão que Jesus ele fala, olha, ainda hoje estará comigo no paraíso, fazendo menção à ressurreição, à vida eterna, né? E nós vemos Jesus meio que olhando para o outro ladrão, e ali, como não houve arrependimento, ele vai participar da segunda ressurreição, que é para a morte, para o juízo eterno, né? Para o Gena. Veja como na cruz, né? Se eu não me engano, foi Agostinho que falou, a cruz é o púlpito onde Deus pregou o amor, né? E é muito interessante isso, porque na cruz você consegue ver que até naquele momento, Jesus ele foi tremendamente misericordioso para com os homens. E Deus, como diz lá em 1 Pedro, se eu não me engano, que Deus ele é longânimo e tardio, né? Por quê? Porque ele quer que todos sejam salvos. Então, ainda o Arthur ele não está prestando atenção. Ele fez isso de novo. Prestando, sim. De novo. Paulinho, estava eu e o Xandão. Ele para e ele começa a conversar. Eu pedi para a Priscila fechar a janela aqui, passou o motoboy aqui. Fica vendo Twitter. Ele é uma WhatsApp. Que nem aluno na sala de aula, vendo o WhatsApp, olhando o celular. O que é isso? Perdi até o raciocínio. Continua você agora. O Paulinho, você levantou uma bola a respeito da questão de salvação. Eu quero fazer uma ponte aqui com Efésios 2, porque, na verdade, existe uma impressão errada que a gente já escutou muito ao longo desses anos que nós estamos na caminhada aqui, né? Que Jesus manda as pessoas para o inferno, né? Então,
E aí a gente pode ter essa impressão errada, fala assim, então Jesus salvou um e mandou o outro para o inferno porque ele não se arrependeu. Efésios 2, o apóstolo Paulo vai ser muito enfático dizer para a gente a seguinte coisa: nós já estávamos mortos em nossos delitos. Ou seja, ninguém é mandado para o inferno. Na verdade, nós somos resgatados de lá. O inferno é o nosso maior fornecedor de alma, podemos dizer assim? Bom, a gente parte do seguinte princípio, né? Você usou Efésios 2, deixa eu voltar um pouco atrás na conceituação. Em Hebreus 10, 9, a palavra fala assim, ó: se creres com teu coração que Cristo ressuscitou dentre os mortos e confessares com tua boca, será salvo, tá? Guarda a palavra salvo. Quem precisa ser salvo? Né? É o sujeito que está passeando do lado de fora da piscina ou é o cara que está lá dentro se afogando? Né? Quem precisa ser salvo é quem está em perigo. Quem precisa ser salvo é quem corre risco de vida ou quem perdeu o controle sobre a sua possibilidade de manter-se vivo, né? Quem perdeu a sua segurança, né? Então, claro, a condição do ser humano é uma condição de pecado. E Davi ele já reconhecia isso quando ele dizia: em pecado me gerou a minha mãe. Né? Davi ele diz assim, cara, quando eu nasci eu já caí em uma condição de potencial de pecado e de perdição. Né? Então, não tem... Nesse aspecto, né, nós já, de fato, estávamos condenados. A condenação já era o nosso destino, né? Agora, olha só. Quando o ladrão, né, ali da cruz, vira para Jesus e fala: olha, lembra-te de mim quando entrares. Olha que legal. Ele diz assim, ó. Ele termina a frase dele dizendo o seguinte... lembra-te de mim quando você vier no seu reino, né? Eu estou usando a nova Almeida atualizada, mas o reino ele aparece em todas as traduções, né? Ele vai aparecer, né? Estou falando lá do versículo 42, né? De Lucas 23. Isso daqui é muito forte. A palavra reino aqui ela é muito forte, porque o ladrão ele está reconhecendo quem Jesus é, né? Aqui há um reconhecimento. Reino pressupõe monarquia. Monarquia é o governo de um só. O ladrão ele está dizendo o seguinte: eu não quero mais pressupor o governo da minha vida, né? Ainda que nos últimos momentos da vida dele, ele diz isso, né? O governo da minha vida eu quero jogar na sua mão. E isso daqui é o suficiente para a salvação ser proporcionada na vida dele, né? O reconhecimento de Cristo como rei, né? Pilatos pergunta para ele: estão dizendo que você é rei, é verdade isso? Ele diz: foi para isso que eu vim, né? Então o reconhecimento da identidade de Cristo e a entrega, a submissão à entrega de Cristo, a identidade de Cristo. E só uma observação, né? Eu estava lendo uma anotação que John Wesley fez acerca desse ainda hoje que Jesus responde para ele. E John Wesley ele conota esse hoje como dois hoje, né? O hoje, né? Referindo-se ao local para onde os justos vão, que é o sono, né? Enquanto dormem, esperam o dia do grande julgamento. O local para os justos vão para esperar o grande julgamento. E o hoje, quando esse sujeito acordar e de fato ver que ele está com Cristo na eternidade, né? Então, para John Wesley, esse hoje conota essas duas afirmações, né? Conota essas duas realidades. O hoje até ele adormecer e o hoje na hora que ele acordar, né? Então é muito bacana essa realidade. E é legal, importante destacar isso, né? Porque eu não sei porquê, mas milagrosamente hoje o Ilcinho não veio com a sua palestra sobre Soso, né? A gente falou a palavra salvação, eu falei, putz, ela já vai vir o Soso, né? Mas milagrosamente hoje senti falta do Soso e senti falta do W. Tozer, né? Que ele sempre cita.
Mas... O T.L. Osborne. T.L. É a segunda vez, não é T.L. Osborne também. Já que você quer falar de A.W., não é A.W. Tozer, o que eu cito é E.W. Kenyon. Você só se confunde com o W, você acerta. Mas tá é porque eu olho para você, eu lembro do W, não tem jeito. Mas como diz o irmão Reagan, eu quero é ver a treta. Mas uma coisa que é importante a gente destacar, né, dessa questão da salvação, a gente já pular para outra afirmação aqui, a salvação é algo que é para todos, né? A salvação, inclusive, é para o ladrão. A palavra vai dizer que Deus deseja com que todos se salvem, que todos cheguem ao arrependimento e se salvem, né? E a gente tem que, muitas vezes, olhar para o mundo à nossa volta, e aí, obviamente, dentro da nossa carnalidade, né? A gente olha para algumas pessoas e fala assim, pode arrastar a cara do fulano no chão, né? Esse não merece ser salvo, de tanta raiva que a gente tem às vezes. Mas o nosso olhar de misericórdia, ele precisa prevalecer. Nós precisamos entender que mesmo as pessoas que pensam diferente da gente, mesmo pessoas que sabidamente vivem uma vida torta, né? Uma vida de pecado, ainda assim Deus espera que essa pessoa se arrependa e essa pessoa se salve. E digo mais, né? Ele espera que nós levemos essa palavra de reconciliação, né? Porque é uma coisa que o Zinho sempre fala, né? Nós somos chamados para o ministério da reconciliação. Precisamos ser pontes entre as pessoas. Mas eu queria passar para a segunda afirmação aqui, que é uma afirmação de Jesus que também está no capítulo 23 de Lucas, uns versículos para trás. Eu acabei invertendo a ordem aqui, mas Jesus, ele, na sua primeira afirmação, na verdade, ele fala a respeito de perdão. Está lá em Lucas 23, 34, quando as pessoas caçoavam dele e tudo mais, e ele falava assim, disse assim, Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Essa questão do perdão que alcança, né, as pessoas, mesmo quando elas não têm consciência do pecado, a gente já gastou uma série de parolas lá no começo do nosso canal, lá em 2020, quando a gente falou do plano de salvação, a gente falou muito a respeito de graça, né? Aquela graça preveniente, a graça santificadora, transformadora, enfim. Esse lançar do perdão para aquele que não reconhece o seu pecado ainda, a gente pode entender com isso como uma graça de Deus, gente? Eu tenho para mim que... Mas olha só... Essa pergunta, Pode falar, Will. Eu tenho uma preocupação com essa pergunta, porque nós podemos trazer uma teologia universalista. E aí, não sei se o Paulinho vai concordar comigo nisso, porque a teologia universalista vai dizer que eu não preciso fazer mais nada, porque, de fato, Jesus ele já morreu na cruz, então, como ele morreu na cruz, está tudo certo, então eu não preciso do arrependimento, né? Eu tenho para mim que o que Jesus ele estava fazendo naquele exato momento, vamos lembrar que quem crucificou Jesus foram os judeus, né? Apesar de ter aí um dogmático dizendo que, na verdade, quem crucificou Jesus foi cada um de nós, né? Eu não participo disso, não compactuo disso, mas dentro da tua pergunta, eu tenho para mim assim, quando Jesus está fazendo isso, essa oração, na verdade, na parábola, quando a gente estava falando sobre parábolas, eu falei sobre isso, a dureza do coração deles, né, do povo judeu, fez com que todo o evangelho, tudo aquilo que Jesus estivesse fazendo, não fosse focado mais neles, né? Por que eu falo isso? Porque Jesus mesmo diz, porque João, quando ele escreve João capítulo 1, ele vai falar, ele veio para os seus e os seus o rejeitaram. E aí, porque a cabeça dos judeus era que os judeus estavam olhando para ele como um rei natural, e não como um rei como de fato ele era, né? Então, eu tenho para mim que quando Jesus está fazendo essa oração, podemos dizer como uma oração intercessória, não era num caráter universalista, mas era da mesma forma como Jesus apontando lá para frente o que vai acontecer quando
no Armagedon, os próprios judeus vão estar ali acurralados, né? E vão clamar, bendito aquele que vem em nome do Senhor. Ali eles vão reconhecer que, de fato, Jesus era o Salvador. Eu reputo dessa forma essa fala. Eu tenho para mim muito... Eu me preocupo muito quando as pessoas falam assim, mas então se Jesus morreu por todos, por que eu preciso aceitar Jesus? Vamos lembrar que Jesus também ele fez a oração sacerdotal lá em João capítulo 17, e ele fala exatamente sobre isso, né? Ele está falando, olha, não cheio do mundo, mas livre do mal. Ele está fazendo uma oração intercessória. Mas isso daqui nós temos que tomar cuidado, senão nós vamos entrar num terreno minado aqui. Não sei, Paulinho, se você corrobora com isso, mas acaba sendo um terreno muito perigoso. Porque, de fato, Jesus ele não está falando assim, pessoal, está todo mundo salvo aí, galera, bora lá. Né? Eu acho que não é isso que ele está falando nessa oração ou nesse clamor na crucificação. Will, definitivamente não aqui uma legalização da visão universalista de salvação. Porque no Evangelho de Lucas, aliás, é o melhor lugar para a gente ver isso, né? Para que não fique confundido que Jesus fala, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem, referindo-se aos que estavam blasfemando, mas sim referindo-se aos que estavam pregando ele na cruz. O Evangelho de Lucas deixa bem claro isso, né? Se a gente olhar a sequência do que está acontecendo, vamos ler a partir do verso 33. Quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali o crucificaram, bem como aos malfeitores, um à direita, outro à esquerda. Mas Jesus dizia, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Aí vem, lá no versículo de número 35, o povo começando a blasfemar. Salvou aos outros, salva-te a ti mesmo, e tal, e tal, e tal. E os soldados zombavam dele. Quando Jesus fala, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem, Jesus está falando dos soldados que estão crucificando ele. O que ele está dizendo? Ele diz assim, ó, essa turma é ignorante quanto às promessas a meu respeito, essa turma é ignorante quanto às profecias a meu respeito, essa turma não sabe quem eu sou, quem sabe são os judeus, os romanos não. Então não impute a eles o pecado dos romanos. Esses caras aqui estão executando o que a lei deles manda, claro, por pressão dos romanos, mas eles não me condenaram. Quem me condenou foi os romanos, foram os judeus. A culpa de eu estar aqui é dos judeus. Os judeus sabem quem eu sou. Então Jesus ele está deixando claro ali o seguinte: esses romanos não têm ideia, né, do que eles estão fazendo, né? E aqui é por dois motivos. Primeiro, porque, de fato, eles estavam cometendo um crime, né? Uma vez que eles, um crime conforme a lei de Deus, uma vez que eles estavam cometendo ali um assassinato. Agora, eles, como verdugos, não enxergavam isso como um crime. Eles estavam ali cumprindo o trabalho deles. Na lei mosaica, aí sim eles estavam cumprindo um crime. Na lei romana, eles estavam trabalhando, né? E os judeus sabiam disso. Os judeus tinham esse conhecimento. Eles não colocaram as mãos deles em Cristo, mas eles empurraram Cristo para ser executado pelos romanos. Então a fala de Jesus ela é muito contextual àqueles romanos que estavam ali servindo de verdugos para pregá-lo na cruz, né? E o fato de Jesus liberar sobre eles a palavra de perdão não significa que se eles viessem a morrer ali naquele momento, estariam salvos. Tanto que Lucas também tem... Pode falar. Não, pensando aqui, na verdade, olha só, se você parar para pensar, Jesus liberou perdão para eles. Ou seja, eles estão me ferindo, porque se ele não perdoasse, ele também não iria ser assunto ao céu. Cara, olha que veio aqui para mim quando você estava falando. Exato, porque, exato. Imagina, ou seja, eu estou perdoando porque você está fazendo mal a mim. Né? Olha que louco isso, né? Seria uma aplicação prática do Pai Nosso já, né? Exatamente. Exato, exato.
Agora, como esses homens poderiam ser tocados, e de fato a palavra fala que quando rasgou-se o véu de cima a baixo e houve trevas e tudo mais, inclusive os soldados olharam um para o outro e disseram, ó, verdadeiramente esse cara era o Filho de Deus, né? Houve um reconhecimento a partir dos próprios soldados. Como eles poderiam ter isso se Jesus não tivesse liberado uma palavra de perdão, né? Revelado para eles a possibilidade da graça, né? E aí, Will, tocando nesse aspecto que você tocou, né? Jesus fez isso para que ele não quebrasse a justiça de Deus sobre a sua vida. Tem uma outra realidade. O que Jesus estava carregando nos seus ombros na cruz do Calvário? Os pecados de todo mundo. Inclusive aquele pecado que naquela hora estava sendo cometido por aqueles homens, era mais um peso que estava sendo lançado sobre os ombros de Jesus. Era mais um peso que ele sentia ali naquele momento. Então, embora ele diz, né, eles não sabem o que fazem, Jesus disse, eu estou sentindo o que eles estão fazendo. E ali ele não se referia ao prego. Ali ele se referia ao peso do pecado daqueles homens, e isso provocou misericórdia para que ele pudesse antecipar uma possibilidade de graça a esses sujeitos. Amém. Vamos passar aqui para a terceira afirmação, para a gente encerrar esse primeiro bloco aqui, que é a afirmação que está lá em João 19, versículo 26, que é quando Jesus vira para a própria mãe, né? Diz que aos pés da cruz se encontravam Maria e João, o discípulo amado, e ele diz assim, vendo Jesus, sua mãe, e junto a ela o discípulo amado, disse, mulher, eis aqui o teu filho. E depois disse ao discípulo, eis aí a tua mãe. Dessa hora em diante, o discípulo a tomou para casa. Aqui existe uma dimensão que eu queria escutar vocês, na verdade, porque para mim é uma vertente diferente, vamos dizer assim. Não tá, aqui não é uma orientação simples, só dizendo assim, olha, daqui para frente precisa de alguém para cuidar da minha mãe, cuida você da minha mãe aqui, mesmo porque Jesus tinha outros irmãos, né? O texto vai dizer que ele tinha outros irmãos aqui. O que vocês entendem que está por trás dessa orientação de Jesus para com Maria e para com João aqui especificamente? Vamos lá. Destine o seu conhecimento, ó oráculo. Vamos lá. Eu tenho algumas teses acerca disso, né? João era o discípulo mais apegado a Jesus. Isso a gente sabe, né? Isso é nítido. João era aquele que recostava a sua cabeça no ombro de Jesus. João era o único, conforme o relato bíblico, que estava ali, né, aos pés da cruz, junto com a mãe de Jesus. Então, o que Jesus faz ali é uma atitude de pastoreio, até mesmo muito provavelmente pela idade do próprio João, né? Alguns arriscam que nessa ocasião ele era um garoto aí dos seus 17 anos, quem sabe, né? Então, até pela idade do próprio João, pelo perfil do próprio João, pelo apego que João tinha a ele, né? Jesus, ele quer deixar uma imagem ou ele quer deixar uma mensagem de que João ele não está desamparado. Da mesma forma, Jesus faz com Maria, dizendo assim, cuida desse rapaz como se ele fosse seu filho. Na verdade, ali, o que Jesus está dizendo, no meu ponto de vista, aqui entra uma segunda tese, é uma palavra que é muito destinada para a própria igreja, no sentido de cuidem uns dos outros. E esse cuidem uns dos outros, ele é um pressuposto de discipulado, um pressuposto de pastoreio mútuo até a volta dele. Nessa ocasião aqui, a volta dele demorou apenas 3 dias, né? Mas a igreja, aqueles que apegaram-se a Cristo, né?
aqueles que permitiram Cristo ser gerado na sua vida, como é o caso de Maria, e aqueles que permitiram-se ser conduzidos por Cristo, que encontraram no ombro de Cristo o seu ambiente de afago, né? Cuidarem-se uns dos outros. Né? Para mim, essa mensagem aqui é uma mensagem extremamente... Eu preguei isso há muitos anos atrás, muitos mesmo, quem sabe uns 10, 12 anos, de como essa mensagem aqui é uma mensagem para a própria igreja, acerca do necessário cuidado de uns para com os outros até que ele volte, né? Até que ele venha. Então, ali sim, existe um perfil de um filho preocupado com uma mãe, existe um perfil de um melhor amigo preocupado com o seu amigo, dizendo, eu não posso deixar vocês desamparados, então consolem-se, né? Mas há uma mensagem para a igreja, né? Porque isso não teria outro motivo de perdurar, isso não teria outro motivo de ser registrado se não fosse para tocar nas minhas ações, né? Como discípulo de Cristo. Eu tenho que cuidar de gente que está esperando Jesus voltar, assim como eu. Paulinho, eu tenho uma ideia aqui, eu queria concatenar isso com vocês. E é a seguinte coisa. Aqui Jesus está dizendo que o amor... Aliás, a família ele é um projeto de Deus, né? O núcleo familiar podemos chamar assim de núcleo duro do projeto original de Deus. A palavra vai dizer que Deus faz com que o órfão viva em família, né? E isso não necessariamente, quando a gente fala do órfão, nós estamos falando que os laços familiares, eles muitas vezes extrapolam a questão de sangue. Família já não, nesse caso, não seria só uma questão sanguínea, né? Mas daqueles que convivem em unidade, debaixo de uma unidade. Tanto é que essa unidade ela é pedida por Jesus lá na oração sacerdotal de João 17. Ele fala assim, olha, para o mundo crer, eles vão precisar ser um. Mas, ao mesmo tempo, eu tenho aqui João 13, 34, quando Jesus fala a seguinte coisa, olha, um novo mandamento eu dou a vocês. Amem-se uns aos outros como eu vos amei. Então, aqui, Jesus está trazendo a seguinte coisa, ele está subindo a régua. Não é mais só você amar o próximo, amar o outro como a ti mesmo, mas é você amar o próximo como eu amei. Ou seja, vocês estão diante de mim, eu sendo crucificado numa cruz, e eu vou dizer para vocês, esta aqui é a maior prova de amor. Tanto é que a gente conhece João 3,16 de cor e salteado, mas se nós somos para a primeira João 3,16, o apóstolo João vai dizer a seguinte coisa, a maior prova de amor é essa, é dar a vida em favor dos amigos. Aqui eu acho que está a chave, né? Assim, o que está por trás desta frase de Jesus é a seguinte coisa, gente, o amor de vocês tem que ir até as últimas consequências, ainda que vocês não sejam do mesmo sangue. Este aqui é o exemplo que eu deixo para vocês. Então, isso aqui eu acho, essa frase de Jesus eu acho sensacional nisso, porque igreja é isso que você falou, né? Nós amarmos uns aos outros, cobrirmos uns aos outros. Aliás, nós gastamos uma parábola inteira falando só a respeito desses mandamentos recíprocos, porque Jesus está dizendo exatamente isso. Olha, isso aqui agora, ela é sua mãe e agora você é filho dela, ou seja, uns aos outros aqui, né, Will? Eu não consigo falar a respeito desse texto aí, de verdade, porque eu já ouvi algumas coisas a respeito, e uma delas é a respeito de que, na verdade, por conta da tradição judaica, o homem ele não se referia à sua mãe de forma carinhosa, tal, e aí você começa a pisar num terreno muito minado, porque se nós não trouxermos o cenário da época, né, o contexto da época, você vai ter uma leitura muito dura, como se eu estivesse falando para minha mãe, ei, mulher. E a bem da verdade é que existia um posicionamento do povo judeu em relação à mulher, né?
E aí você olha Jesus apontando para Maria, né? Da mesma forma como você vai ver no próprio Cristo, nas bodas de Caná, ele fala: mulher, que tenho eu com isso aqui, né? Você vê a mesma frase, a mesma expressão. Isso não diz respeito a uma falta de carinho, uma falta de atenção, ou até mesmo um desrespeito com ela, né? Mas, na verdade, é um aculturamento, né, que existia. E quando ele fala, eis aí a tua mãe, nós precisamos entender que nesse momento está tendo uma ruptura. Você vai ver que mais para frente, até esse momento da crucificação, Jesus ele falava, o meu pai, eu vejo o pai fazer. Toda vez ele se referia a Deus como pai. E aí ele vai na cruz, ele vai falar assim, Deus meu, por que me abandonaste? Então você vê que exatamente há uma ruptura. Então eu vejo esse texto aqui de 26 e 27 dessa forma. E a gente tem que tomar muito cuidado, né? Porque se nós não tivermos essa cautela na análise do contexto que ali está, a gente pode achar que Jesus estava desrespeitando a sua mãe, né? E não é esse o contexto, né? Não. Acredito eu que até havia um cuidado especial, porque de fato Maria já era viúva naquela época, né? Então cuidado com as viúvas também, né? Essa questão de não deixar a mulher desamparada. Agora, olha só que coisa interessante, Paulinho, só para a gente amarrar aqui, para poder encerrar esse primeiro bloco aqui, que a gente já estourou o tempo em muito, né? Curioso, Jesus deixar a mãe aos cuidados do discípulo que era filho do trovão. Ou seja, aquele que tinha um temperamento bastante intempestivo, apesar de João ser chamado do apóstolo do amor, né? E aí a gente percebe a transformação na vida de João. Mas João, no começo do chamado de Jesus, era o filho do trovão, era aquele que pedia para descer fogo do céu e queimar geral, né? Então, veja como é sutil essa transformação também na vida do apóstolo João. E a gente vê que Marvel estava desde essa época, né? Porque é o Thor. Não, como é que fala? Desconcertei o Paulinho. Não, a palavra, eu estou procurando a palavra. É Thor. Improvável, né? Improvável e extremamente didático, né? Como que você ensina alguém a ter responsabilidade? É dando responsabilidade. Porque o texto bíblico fala assim, ó, e a partir daquele momento, João a tomou para a sua casa. Ele falou assim, vem cá, porque agora eu vou cuidar de você. Jesus mandou, eu vou cumprir. Né? Como que você aprende a ser responsável? Não tem outra forma. Né? Tendo responsabilidade sobre seus ombros. Aqui uma lição clara disso. Muito bom. Então vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma pausa aqui nessa parábola 120. E então, já depois de amanhã estaremos de volta com a parte 2 dessa parola, que olha, essa nós vamos longe, viu? Tem ainda mais 4 afirmações para a gente conversar, e já estamos aí com 40 minutos de parola, então vamos ultrapassar bastante o tempo hoje, não tem problema, o importante é que você fique aí com a gente e absorva tudo aquilo que está sendo conversado aqui. Então já deixa o seu joinha, já compartilha, nos ajude a divulgar esse canal, e daqui a um tempo estaremos de volta, se Deus quiser. Um grande abraço. Tchau, tchau.